esse lançamento desse edital é um divisor de águas na história da cultura no Estado, da Secretaria de Cultura, Estado de Lazer do Estado do Mato Grosso. Sem dúvida nenhuma, é a materialização do discurso do governador Mauro Mendes, aonde ele quer levar cultura e esporte aos 4 cantos desse Estado, e um edital planejado, pensado para atender os 141 municípios, aonde somente os municípios podem apresentar projetos nas dois eixos principais. O primeiro eixo, que é a pauta livre da cultura, e o segundo eixo, que é o eixo do Natal, para que a gente faça aí uma retomada segura, gradativa, mas com muita fé, com muita esperança de começar um 2022 muito melhor. Beto, essa questão são 6 milhões para o projeto livre, né? E o temático que é a questão do Natal, certo? É isso, são 12 milhões no total. É isso, né? Exatamente. São 6 milhões de reais pauta livre, ou seja, qualquer demanda que o município tenha, uma reforma de biblioteca, um festival de música, equipar a sua banda, sua fanfarra da cidade, reforma de algum aparelho cultural, qualquer demanda nesse sentido, ele pode propor. Cada município pode propor uma proposta por eixo, ou seja, somente uma proposta por município por eixo. No eixo pauta livre, nós teremos valores dos projetos de 50, de 90, de 120, de 150, de 200, até 250 mil reais. Essa é a tabela da pauta livre. Todos os municípios podem participar, todos concorrem entre si. Na questão do Natal, existe uma diferença. O Natal, como o nome já fala, uma pauta específica voltada para a decoração natalina nos municípios, e nós dividimos até 5 mil habitantes, projetos de 60 mil reais, ou seja, de todos os 30, 40 municípios que nós temos aí de até 5 mil habitantes, 13 projetos serão selecionados. De 5 mil a 10 mil habitantes, dos quase 30 também que nós temos dessa faixa de população, 11 projetos de 80 mil serão contemplados. De 10 mil a 20 mil habitantes, 16 projetos serão contemplados de 100 mil reais. De 20 mil a 30 mil habitantes, são poucas cidades, 3 projetos serão contemplados de 200 mil reais. De 30 mil a 50 mil reais, 4 projetos serão contemplados de 300 mil reais. E acima de 50 mil habitantes, que são 9, 10 cidades, 3 projetos serão contemplados por 400 mil reais. Ou seja, os municípios disputam entre si, entre os municípios que se aproximam, que se assemelham na quantidade de habitantes, para que não haja uma disparidade econômica, uma disparidade na hora de fazer essa disputa entre os municípios. Até porque a distribuição desse valor ficaria fica de uma forma quase que igualitária, porque você pega as regiões polo, né, Beto? Exatamente. O Estado fica dividido para que a gente consiga... serão 50 projetos contemplados na pauta do Natal, 52 projetos contemplados na pauta livre, ou seja, dos 141 municípios, 102 municípios, sendo provavelmente, né, se tudo correr bem, com possibilidades de serem contemplados. Agora, Beto, volto a dizer, um município pode ser contemplado nas duas pautas. É isso. Dois eixos. Beto, agora é o seguinte, eu também não, eu não sei, de repente nada vai impedir de que ele faça um projeto nessa questão livre, envolvendo até a questão, envolvendo o pessoal do teatro, por exemplo, numa questão natalina, na semana do Natal. Eu aconselho a que a gente não misture a pauta livre com o Natal, porque no edital do eixo do Natal, você tem uma clareza lá, você ganha mais pontos a hora que você envolve os artistas locais, você ganha mais pontos a hora que você compra materiais que podem ser reutilizados nos outros anos. Ou seja, existe aí um regramento dentro do edital que os prefeitos, os gestores culturais de cada um dos municípios, com certeza estão acompanhando, estão lendo, a CECEL está à disposição de tirar as dúvidas. Mas o ideal é que a pauta livre fique desconectada do Natal e o projeto do Natal todo contemplado dentro do eixo Natal. O pessoal já está procurando a secretaria, Beto, como informação? Já graças a Deus, eu acho que isso é um sinônimo de credibilidade. A secretaria voltou a ser um porto seguro para os trabalhadores da cultura, para os gestores culturais, e a gente está tendo uma demanda gigante, mas estamos muito felizes com isso. Para mim, como secretário, que sou artista, como você falou no começo
da entrevista, eu acho uma grande vitória. Por muito tempo, essa secretaria parecia uma Secretaria de Cultura do Estado de Cuiabá. E esse edital materializa essa mudança, essa virada de chave, essa transformação em relação a isso. Ou seja, é um edital gigante, um dos maiores editais já produzidos por essa secretaria, voltado para os 141 municípios. Beto, Douglas, você tem alguma pergunta para fazer? Eu só queria para ter algum assunto que você queria discutir com ele antes Roberto, bom dia, meu amigo. Bom dia. Posso fazer uma pergunta pessoal ou não? Por favor. Você não vai perguntar se ele é bonito não, né, Douglas? Não, bonito ele não é. Só olhar pra cara dele lá que dá pra ver que de beleza não tem nada. Mas não é o que vem ao caso. A gente quer. Eu vi uma matéria na data de hoje que o governador disse que até dezembro todos os secretários que serão candidatos a deputados ou que têm essa pretensão serão substituídos no final do ano, né? Sim. Beto 2-1, vem candidato a deputado? Não. Não? Que pena. Não. Tô muito feliz com os meus projetos. O futuro a Deus pertence, mas nesse momento eu estou muito focado na construção dos editais. Nós temos um orçamento histórico dessa secretaria para a cultura e para o esporte. Eu tenho uma missão que me orgulha muito, que me dá muita alegria, um time maravilhoso. Eu vou focar o máximo possível para que a gente avance para levar cultura, levar esporte aos 4 cantos. Beto. Mas para o futuro a gente não sabe. Eu gosto de política, sou presidente de um partido, gosto do processo eleitoral, mas hoje, se você me perguntar hoje, minha resposta é não. Beto, mas a gente, assim, ó, deixa já que o Douglas entrou nesse questionamento, assim, ó, a gente estava hoje lendo, Beto, uma matéria onde 19 ex-deputados no estado do Mato Grosso recebem ainda uma aposentadoriazinha. Integral, né? Integral, até, por exemplo, por gente que teve na cadeia, gente que fugiu da poliçada, aquela coisa toda. E nós, da Rota, Beto, pelo fato de que estamos aí há 120 dias no ar, e a gente conversando muito com os nossos ouvintes, a gente tem falado muito com relação à questão da renovação. Você citou a questão do jeito com que a pasta da cultura vinha, né? Em gestões anteriores. E realmente é verdade. Porque eu me lembro que alguns natais aí, de alguns municípios atrás aí, poxa, não chegava nem perto do secretário de Cultura e muito menos perto do governo do estado. E eu não estou aqui puxando saco porque não faz parte do meu dia a dia ficar puxando saco. Mas o governo tem se mostrado muito aberto em algumas secretarias. O Mauro Mendes, não vou comparar ele com o Bolsonaro, mas Mauro Mendes também não tem muita papa na língua, não. Se ele tiver que falar, ele fala, pronto, acabou. Ele tá me ouvindo, Manuel? Tá, né? Tô te ouvindo. Né, o Mauro Mendes, se tiver que falar, fala, pronto, acabou. Não é de dar recado por terceiros. Né? E isso fez o Estado ganhar muita credibilidade a nível de Brasil e a nível de mundo. E quando você fala a questão da cultura, que você é artista, você não era, você é artista, né? Se a gente puxar aqui um pouquinho do Beto 2-1 ou do 2-1, eu, por exemplo, esses dias estava ouvindo vocês cantarem Mr. Robson. Entendeu? Não é verdade? Quer dizer, a gente manda o inglês também, papai. Hã? A gente manda o inglês também. Manda, cara. Sabe o inglês, entendeu? Então, quer dizer, isso tudo é bacana. Eu não estou te cobrando, não estou dizendo nada disso, não. Mas é uma pena quando a gente escuta de um menino, de uma pasta que para muitos não é importante, mas é importante porque tem uma ligação muito grande com a educação. Cultura e educação estão muito perto, andam juntos, sim, porque um povo sem cultura é um povo sem história, um povo sem cultura é um povo sem educação, e um povo sem educação é um povo sem cultura. Né? E a gente tem, mesmo na pandemia, por exemplo, vamos fazer aqui, ó, o Elefante Branco, a Arena Pantanal. Ela deixou de ser um elefante branco. Sim. Né? Ela deixou de ser um elefante branco. Hoje eu já escuto falar que ela vai deixar de ser, né? Cara, vai ter público para... Ela foi de elefante branco a queridinha da Copa América, né? É isso aí, quer dizer, você tá entendendo? Então, de repente, mas isso não foi uma questão só do governo, Beto. É porque o cara que tá atrás da pasta, ele é metido, ele é articulado, você entendeu? E o pior, você sabe disso, para os meus amigos os favores da lei, para os meus inimigos os rigores da lei. E a gente sabe como que é o teu relacionamento com o próprio Mauro Mendes. Com a dona Virgínia, por exemplo. Mas eu vou te fazer um recorte. A fotografia de hoje é essa. E quando eu ouço tuas palavras, me enche de vontade, me enche de
de paixão. Eu gosto de política, eu gosto de me apresentar para a população. Eu tô no poder público porque eu acho que eu posso contribuir. Eu sou um dos últimos idealistas, talvez, sabe? Eu me sinto que eu tenho um governador que entende a importância da cultura e do esporte, por isso nós temos um orçamento tão importante, por isso estamos fazendo os avanços. E eu não descarto disputar a eleição. Certo. Hoje, no dia de hoje, eu vejo um cenário que estou tão mergulhado, são tantos editais, nós vamos lançar na sexta-feira mais um edital de 3 milhões de reais somente para o patrimônio histórico. Nós temos um momento histórico nessa secretaria de quantidade de editais a serem colocados à disposição da sociedade para que a gente leve cultura para o Mato Grosso inteiro. Então, talvez o recorte de hoje seja esse. Eu não descarto uma possível candidatura em algum momento, mas o dia 1º de setembro, hoje é 1º ou 31? Hoje é 1º de setembro. 1º de setembro, o recorte é esse, mas você sabe, você já teve um bate-papo comigo, você Sim. sabe a paixão que eu tenho por política, você sabe como eu gosto de me colocar à disposição das pessoas, como eu gosto de ser um instrumento de transformação, e eu tenho 2 segmentos que transformam a vida das pessoas, a cultura e o esporte, como você falou. Tem gente que não acha importante, mas ela muda a vida das pessoas. Sim. Então sim. eu acredito muito nisso, acho que pode funcionar. Até porque muitas vezes a cultura, para quem tem uma arte, né? Um artista plástico, um artista cênico, um próprio músico, muitas vezes ele está quieto no canto pelo fato de ter a vergonha e não ter um empurrão para isso. Né? Você teve no cenário musical, você sabe o tanto quanto que é pedalado para que você consiga aparecer no cenário nacional da música. Isso eu estou falando de música. Agora você... E a cultura é tão plural, quando você incentiva a produção literária de um artista, não é o artista que está recebendo aquele dinheiro apenas, é o cara da gráfica que vai produzir o livro, é o cara que vai receber para fazer a revisão, é o cara que vai fazer a arte para fazer a capa do livro, é o cara que vai fazer a distribuição, é uma cadeia produtiva. A cadeia produtiva da cultura só gera riqueza, é uma indústria com fumaça branca, não tem coisa ruim, não tem pauta negativa, e simplesmente todo o processo que envolve a cultura, e a cultura tão plural, com a música, com a literatura, com a dança, com o audiovisual, com artes cênicas, com as mais variadas vertentes, ela reaquece a economia. Nós estamos vivendo num país com 16 milhões de desempregados, que eles precisam de alternativas, e a cultura é um mecanismo para que a gente coloque o nosso povo para trabalhar. É tanto que muitas vezes a cultura ela é marginalizada, né, cara? O artista muitas vezes ele é marginalizado. Beto, para a gente encerrar então, até que dia que os municípios podem fazer as inscrições nos projetos? Qual que é a data limite? Até o dia 23 de setembro, eu faço um apelo a todos os ouvintes aí de todo esse estado, que a Rádio Rota está dominando. Ela quer fechar o estado do Mato Grosso inteiro, norte, sul, leste e oeste. É um plano de conquista da Rádio Rota. Parabéns a vocês, Obrigado, Beto. a todo o time, está fazendo um trabalho brilhante. Quero aproveitar essa tua audiência gigante, essa tua cobertura gigante, para que a gente deixe essa mensagem. Cobre os gestores municipais de cultura, cobre os seus prefeitos. Até o dia 23 de setembro não terá prorrogação. Nós estaremos aí recebendo as propostas para que a gente possa avançar cada vez mais. Beto, agora, saindo dessa questão, Beto, secretário, quando é que eu vou ter o prazer de ter você numa live nossa, sentadinho, você e o parceiro cantando um pouquinho? É difícil isso? Você não tá mais... Cara, eu já fui tempestade, hoje eu sou brisa leve, cara. Eu sou um tigre sem dente. Vamos marcar uma hora dessa aí. Eu não digo que não, mas vamos marcar uma hora dessa, a gente toma coragem, ver se eu lembro umas 2, 3 modas aí pra nós cantar pra vocês. Então tá certo. Alguma pergunta, Douglas, pro Beto, não? Não, eu só falaria o seguinte, que a Rota ela não quer só conquistar o estado de Mato Grosso, não. A gente está brigando pelo estado de Mato Grosso, por isso que a gente briga com pessoas que podem fazer essas mudanças lá na frente, sabe, Beto? A gente prega muito isso aqui na rádio. Essas mudanças são importantes para o Estado, são importantes para o país, e a gente precisa ter essas renovações. E quando tem muita gente boa disponível por aí, que a gente vê que tem pessoas boas, e essas pessoas boas normalmente têm um receio, né? Sempre tem um receio. E o que a gente quer é tentar mudar isso, exatamente isso, fazer com que essas pessoas boas e que têm essa possibilidade, que nem é o seu caso, que venham lá na frente e que terão respaldo da população, porque
tá todo mundo já cansado dessa situação atual. Porque ninguém aguenta mais o paletó, aguenta né? mais, não, Ninguém não, aguenta não. Olha, mais. Ninguém aguenta sobre mais. a minha possível candidatura, eu vou falar uma frase que dá para fechar a entrevista. É o famoso Deus me livre, mas quem me dera, sabe? Vamos pra cima. Mas isso aí. mais um a gente convence você, Beto. Um abraço, Um gente. abraço, cara, Obrigado com a Deus todos. aí. Obrigado, Caio. Obrigado a toda a diretoria da Rota, todos que estão aí na bancada. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado, fica com Deus, Beto. Vamos lá. Valeu.